Olá, galerinha do quinto ano, eu sou a professora Aline Loureiro e estamos indo hoje para a nossa quarta aula de ciências. Hoje nós trabalharemos a unidade 6, que vai das páginas 312 a 320, que é cuidar dos ossos. Então, a nossa rotina, igual na sala de aula, o que a gente vai fazer? Vocês irão assistir a videoaula, que a gente vai estudar como cuidar dos nossos ossos. Nós iremos fazer a leitura individual dessas páginas 312 até a 319. Se você achar necessário em casa, pausa a videoaula para fazer suas atividades. Depois eu vou continuar a explicação das atividades, vocês continuarão assistindo a videoaula. Depois vocês tentarão fazer as atividades. E em casa, depois do final da aula, vocês irão enviar as atividades de vocês para o professor pelo aplicativo do WhatsApp e ter a devolutiva dele, certo? Então vamos lá. Unidade 6, cuidar dos ossos. Neste módulo, você aprenderá um pouco mais sobre os ossos desde a sua formação, ainda durante a gestação, passando pela infância, puberdade e vida adulta, até chegar à velhice. Por meio de experimentos, você investigará algumas propriedades dos ossos e aprenderá a traçar um plano de metas para mantê-los saudáveis ao longo da vida. Com os conhecimentos adquiridos, também será capaz de ajudar na prevenção de acidentes domésticos com os idosos, que geralmente apresentam os ossos mais fragilizados. Então aqui tem uma figura mostrando, desde o bebê, a infância, a puberdade, um jovem adulto, um adulto, a gente já na meia-idade e na velhice. Será que os ossos também vão ficando mais frágeis com o tempo? É isso que a gente vai estudar aqui agora, pessoal. Como se desenvolvem os ossos? O processo de formação do esqueleto inicia-se antes do nascimento, ainda durante a gestação, e ocorre a partir de uma estrutura resistente e flexível chamada cartilagem. Certos tipos de cartilagem absorvem o cálcio obtido na alimentação e dessa maneira vão formando os ossos. Então aqui na nossa imagem dá para a gente perceber que os ossos aqui eles estão protegidos pela cartilagem. Então a cartilagem que está aqui no meio, o que ela faz? O que acontece com esses ossos? Ela impede que eles entrem em atrito, tá? Então se ela não existir, o que acontece com os ossos da pessoa? Vai tendo problema ali, vai aumentar o desgaste da pessoa dos ossos, tá certo? No ser humano, a cartilagem é o tecido que forma a orelha externa, grande parte do nariz que une o osso externo às costelas e recobre as extremidades dos ossos nas articulações. Só para relembrar, o externo é esse osso aqui, ó, tá? Que liga aqui a costela fixa, né? A flutuante fica solta aqui, né? Então, o externo é esse osso aqui. Ao nascer, o bebê tem mais ossos que um adulto. Mas nem todos estão totalmente desenvolvidos e por isso são moles. À medida que vão absorvendo o cálcio, crescem e se tornam mais rígidos. Esse processo se estende por toda a infância. No início da puberdade, período do desenvolvimento que ocorre entre 9 e 13 anos de idade, meninos e meninas têm o chamado estirão de crescimento, que é a fase em que há um intenso aumento da estatura. Usualmente, este estirão se dá mais cedo nas meninas. Por isso, a fase do início da puberdade é um período em que os meninos são, em média, mais baixos que as meninas da mesma idade. Atenção! O quadro que a gente vai ver aqui embaixo depois, ele vai revelar uma média de valores. Lembre-se, porém, que de cada pessoa é única e que pode ter seu ritmo próprio de crescimento. Tem gente que cresce mais, tem gente que cresce menos, tá? E o que é estatura? É o tamanho de uma pessoa adulta. Então, vamos acompanhar no quadro abaixo o ritmo de crescimento médio anual de meninos e meninas. Então, tá lá, meninas e meninos. Reparem que aqui de 10 a 12 anos, as meninas elas vão crescer mais que os meninos, tá? Então, em média, elas vão crescer 14 centímetros e os meninos 13. Só que isso depois vai se normalizar e os meninos vão crescer mais, tá certo? Então, é só nessa fase aqui. Após esse intenso período de aumento da estatura, o ritmo de crescimento vai se tornando mais lento, até que cessa por volta dos 18 anos. Na vida adulta, com um crescimento consolidado, o ser humano tem 206 ossos. Atividade 1. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa atividade? Vocês terão que voltar lá no comecinho do nosso texto aqui, como se desenvolvem os ossos, para ver como que se dá a formação dos ossos. Lembra que a gente falou aqui que inicia antes do nascimento, durante a gestação, pela chamada cartilagem, e depois ela vai se formando e se tornando osso? Então é isso que vocês vão ter que utilizar esse conhecimento para poder responder aqui essas atividades. E na segunda, toda cartilagem se transforma em ossos? Explique. Foi isso que a gente falou aqui na nossa aula? Se vocês voltarem lá aqui, vocês vão observar
que nessa parte aqui está falando que nem toda cartilagem se torna osso, até porque a cartilagem é necessária, né? Lembra que eu falei de evitar o atrito entre os ossos, né? Continuando. Terceira, por que é importante que os bebês tomem banho de sol pela manhã desde os primeiros dias de vida? Qual é o horário adequado para isso? Lembra que a gente estudou esse conteúdo na unidade passada, retrasada, quando a gente trabalhou o sol e a vitamina D? Que a nossa pele, em contato com a luz solar, ela produz a vitamina D, lembra disso? Para que seja absorvido, para poder fixar o cálcio no nosso organismo. Então, a vitamina D, por que ela é importante? Tá? Então, vocês vão dar uma relembrada nessa unidade, volta lá na apostila para vocês responderem aqui essa atividade. Quarta, até quando se dá o crescimento dos ossos no ser humano? Também falamos agora há pouco lá anteriormente, até que idade que ocorre o crescimento dos ossos. Então, vamos lá para a estrutura e a composição química dos ossos. Todo osso é formado por uma camada dura e compacta ao redor de um interior esponjoso, que é essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? A camada dura é composta principalmente de cálcio, um mineral, e colágeno, que é uma proteína. O cálcio fornece a rigidez essencial aos ossos para suportarem o peso do organismo e manterem sua forma. O colágeno dá a resistência, ou seja, a elasticidade necessária para que os ossos resistam a diferentes tensões e esforços sem se quebrar. Então, vamos lembrar, né, a função do esqueleto, que é sustentação. O esqueleto sustenta, ele protege os órgãos internos. Lembra que a gente falou tudo isso daí? Lembra que nós estudamos que existem a caixa craniana e a caixa torácica, que elas protegem os órgãos internos? Então, tudo isso aqui... Tudo isso que a gente está falando aqui existe dentro dos nossos ossos. Por isso que a gente tem que se alimentar bem, para que os nossos ossos mantenham os níveis de cálcio adequados também, tá? Gente, esse experimento aqui, vocês farão com os professores de vocês quando retornarem, tá? Então, esse aqui, Você é o Cientista 1, é aquele experimento que a gente vê o que acontece com o osso descalcificado. Que a gente pega um pote de vidro, coloca um osso de frango, 1 litro de vinagre e deixa lá por um período de 7 dias. E depois a gente tenta dobrar ele e aí a gente faz a analogia, ou seja, a comparação, para ver o que acontece com o osso descalcificado, ou seja, sem o cálcio, tá? Menor quantidade, né? E depois esse aqui, no Você é o Cientista 2, o experimento é para vocês perceberem o que acontece com o osso quando ele está com pouco colágeno. Lembra que o cálcio, ele confere a sustentação, a rigidez, né? E o colágeno, o que a gente aprendeu? Que ele confere a elasticidade, né? E aí o que acontece com esse experimento? Você pega o osso de frango, uma pinça para segurar, coloca no fogareiro, e aí você vê que o frango ele vai se dobrar mais facilmente ou menos facilmente. Para quê? Para a gente ver a quantidade de colágeno que ele tem, tá? Então, vocês irão fazer quando vocês retornarem com os professores de vocês nas escolas, tá certo? Fraturas ósseas. Então, aqui a gente vê uma imagem de uma radiografia mostrando uma fratura, certo? De uma pessoa, na perna de uma pessoa. Embora estejam recobertos por uma camada dura, os ossos podem sofrer danos em acidentes ou na prática esportiva. Quando ocorre uma fratura, o próprio corpo se encarrega de colar tudo, mas é necessário que as partes quebradas sejam mantidas próximas umas das outras para que a correta reconstituição, ou seja, calcificação do osso, aconteça, tá? Por isso, a região fraturada deve ser imobilizada com auxílio de gesso ou de aparelhos especiais. Se não imobilizar, o que vai acontecer? Ele vai fusionar de maneira errada, né? Às vezes pode ser necessário, até a pessoa ser anestesiada, quebrar de novo, o médico ter que quebrar o osso da pessoa e voltar para o lugar e aí imobilizar novamente, tá bom? Um osso do braço pode levar 1 mês para se recuperar de uma fratura. Já um osso da perna leva até 6 meses. E ainda tem os agravantes. Se a pessoa for mais idosa, aí demora mais tempo ainda, tá certo? Por isso é importante a gente se prevenir e cuidar dos nossos ossos. Fique atento a alguns cuidados para evitar fraturas e outros ferimentos. Então, primeiro aqui, procure informar-se sobre a profundidade de piscinas antes de mergulhar.
Gente, isso é óbvio, é muito perigoso. Muitas pessoas já morreram mergulhando em piscinas ou em rios, né, em locais que não se sabia, não se dava para medir a profundidade do lugar, da água. E aí as pessoas bateram a cabeça, né? Se você pular com uma determinada força e bater a sua perna, você pode ficar paralítico, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso antes de mergulhar. O mais correto é você verificar a profundidade antes de mergulhar, tá certo? Depois, evite mergulhar em cachoeiras e rios, caso não saiba se o local possui pedras ou outros objetos abaixo da superfície da água. Também, acabei de falar. Evite subir em locais altos sem ter certeza de que vai conseguir descer em segurança. Exatamente, né? Use equipamentos de proteção na prática de esportes, principalmente quando for andar de patins, skate, bicicleta, entre outros. Então, às vezes a gente procura, né? Eu falo sempre para criança, tem que tomar cuidado. Parece que criança sempre está procurando um jeito de se machucar. Então, antes de fazer determinados tipos de brincadeira, você tem que pensar em tudo que pode acontecer. Não é só a mamãe e papai que tem que pensar, não, tá? Continuando. Acidentes domésticos com idosos. Aqui nessa imagem, lembra que a gente fala, a professora fala sempre aqui para vocês que existe a linguagem verbal e a não verbal? Então, vamos observar essa linguagem não verbal aqui e vamos ver, olha, esse aqui é um assento adaptado, né, para uma pessoa idosa ou para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Tem os lugares aqui do lado para onde a pessoa pode se apoiar, né? Por que ele tem isso aqui nesse banheiro? Porque ele é um banheiro adaptado, né? Geralmente, para idoso, banheiro para idoso tem isso aqui também, né? Então, durante o processo de envelhecimento, principalmente os ossos vão perdendo cálcio. Então, quer dizer, conforme a gente vai envelhecendo, o cálcio que a gente tem no organismo, através da nossa alimentação, ele não vai sendo tão absorvido igual quando a gente é mais jovem, tá? Então, por isso que conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem que aumentar a quantidade de cálcio que a gente ingere, seja no iogurte, seja num outro alimento que tenha a presença do cálcio, tá certo? Essa condição é chamada osteoporose. Lembra que nós estudamos também já isso? O que é osteoporose? É aquela doença que ocorre nos ossos, onde essa parte de dentro aqui, ó, deixa eu voltar lá para vocês verem. Essa parte aqui, ó, ela vai ficando, já vai demonstrando perda óssea, da massa óssea, tá certo? Isso é a osteoporose. Continuando. Essa condição é chamada osteoporose, que torna os ossos frágeis, podendo resultar em fraturas. Por quê? Porque perde a rigidez do osso. O osso ele fica muito mais frágil, tá? Grande parte das quedas de idosos ocorre em ambiente doméstico. E para se prevenir esse tipo de acidente, é preciso prestar atenção nos espaços em que eles vivem, além de eliminar situações de risco, como superfícies escorregadias, tapetes soltos ou que apresentem dobras, iluminação inadequada, degraus altos e estreitos, ausência de corrimão em escadas, corredores e banheiros. Então, tudo que pra gente, quando a gente é mais jovem, é tranquilo, a gente não liga de subir uma escada, adora ter um tapete em casa, conforme a gente vai envelhecendo, isso não vai acontecendo mais, a gente tira tudo. Por quê? Porque a gente tem que prevenir acidentes. Às vezes, um degrauzinho assim, ó, que não é nada, né? Às vezes, uma maneira errada de virar ali, de andar, de caminhar, na hora de que vira o idoso, ele vai virar o pé, se ele tiver osteoporose ainda mais forte, isso pode acontecer, ele tem uma fratura. Então, como fortalecer os ossos? Para manter os ossos saudáveis em todas as fases da vida, da infância à velhice, é necessário dar atenção a 4 fatores principais. Então, o que a gente tem que ficar de olho hoje, né? Enquanto jovem, para que quando a gente chegar lá na melhor idade, a gente sofra menos com determinadas situações. Então, a gente tem que ficar de olho na nossa alimentação, temos que ingerir alimentos que contenham cálcio, tá? A nossa exposição à luz solar, porque lembra da vitamina D, que ela tem uma relação na fixação do cálcio no organismo? A gente tem que lembrar de tudo isso, tá? Atividades físicas. Será que a gente está praticando, ainda mais pessoal nessa quarentena, né, que a gente não sabe mais quanto tempo vai durar? A gente tem que ficar de olho se a gente está tomando sol, se a quantidade de sol que a gente toma é adequada, dos 15 a 20 minutos que a gente comentou, né? Nos horários que pode, né, que é antes das 10 da manhã e após as 4 horas da tarde. A gente tem que sempre lembrar, será que nós estamos fazendo isso? A atividade física, o que será que ela faz com os ossos? Se ela protege a sua musculatura, se ela aumenta a massa magra, que é o músculo protege as articulações e os ossos. Então, por isso que ela é importante, para que quando a gente chegue lá na melhor idade, a gente chegue de uma maneira mais saudável, né? E as horas de sono.
que o ideal é dormir de 7 a 8 horas por dia, né? Então, isso é essencial, gente, não somente para os ossos, viu? A nossa parte neurológica funciona muito melhor quando a gente dorme bem. Se a gente não dormir bem, a gente fica totalmente perdida ao longo do dia, não é verdade? Continuando, então, a alimentação deve ser rica em cálcio e pobre em fosfatos. Onde que eu encontro os fosfatos? Nos refrigerantes. Lembra que eu falei para vocês que refrigerante não tem vitamina nenhuma? Ele tem água, né? Mas ele tem açúcar, ele tem corante, ele tem substâncias que não são necessárias para o nosso organismo, muito pelo contrário, né? Que causam o nosso aumento de peso, né? E eles fazem com que a nossa alimentação fique pobre, né? Então, o que é o ideal? Se você, ao invés de tomar um refrigerante, o suco natural, porque ele contém vitamina, tá? E antioxidante. Também é importante restringir a ingestão de sódio, que em grande quantidade auxilia na remoção de cálcio dos ossos. Então, pessoal, a gente tem que ficar de olho também, quando a gente vai ao mercado, no que a gente compra e que contém sódio, que a maioria das coisas tem sódio. A bolacha recheada, por exemplo, embora ela seja doce, ela contém sódio, tá? Aqueles salgadinhos que as crianças adoram, né, que é muito gostoso, mas contém sódio. Então, não é que não é para ingerir, mas ingerir uma menor quantidade e aumentar a ingestão daqueles alimentos que a gente diz que são reguladores, que são as frutas, os legumes e as verduras, tá certo? A quantidade diária desse elemento varia de acordo com a idade, como você pode ver na tabela abaixo. Então, aqui, a quantidade diária de cálcio recomendada por faixa etária, tá? Então, aqui, ó, na fase em que vocês estão, de 9 a 13 anos, então qual que é a quantidade correta indicada? Né? 1.300 miligramas por dia de cálcio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá, né? Um nutricionista pode fazer isso também, né? Se você tem um nutricionista. Mas se você não tem, o que você pode fazer? Você pode pesquisar na internet, ver quanto que tem em cada alimento. A gente tem um pouco aqui no nosso material, mas você pode pesquisar também e ver se o que você está comendo realmente faz bem para você. Porque nós somos aquilo que nós comemos, tá? A exposição ao sol, como visto neste caderno, é necessária para a produção de vitamina D, essencial para fixar o cálcio nos ossos, né? Outro fator importante para manter os ossos saudáveis é ter horários regulares de sono. Vários estudos indicam que para a maioria das pessoas dormir entre 7 e 8 horas por noite é o ideal para a saúde, a gente já havia falado isso. Além dos cuidados com a alimentação, é importante também realizar atividades físicas de modo regular. O recomendável é que isso ocorra de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos 30 minutos, e quem puder fazer todo dia, né? Que é o ideal. Bom, aqui uma imagem de pessoas praticando atividade física, né? Lembrando, aqui tem pessoas mais jovens, mas aqui já tem pessoas, vamos falar, de meia idade. Então, é importante para todas as faixas etárias. E é tão legal, pessoal, quando você está na academia, né? Que você vê chegar uma pessoa mais velha e você observa e fala, nossa, que legal que está o corpo dessa pessoa. Eu gostaria de estar assim quando eu tiver a idade dessa pessoa. Então, o que essa pessoa será que ela fez? Será que ela ficou sentada assistindo Netflix, fazendo qualquer outra coisa na casa dela? Provavelmente não, né? Ela pode assistir também uma televisão, mas o que ela fez? Ela praticou atividade física, ela cuidou da alimentação, ela dormiu direito. Então, nós temos que pensar em todos esses fatores, tá certo? Atividade 2. Recorte o anexo 7 e cole em seu caderno. Ele será usado para realizar a atividade seguinte. Use-o também como um guia para selecionar os alimentos necessários à boa saúde de seus ossos. Isso para a vida toda, tá? 2. Consulte a tabela da página 317 e a tabela do anexo 7. Colem no caderno de vocês para vocês fazerem essa atividade, tá certo? Para elaborar em seu caderno um cardápio diário baseado em alimentos ricos em cálcio. Nesse cardápio, deve ser alcançada a necessidade diária desse mineral para a sua faixa etária. Então, ali está o modelo. Aqui a gente pode ver que tem vários, né? Tem brócolis, tem cabotiã, tem... Aqui tem algumas castanhas, tem o morango, tem o iogurte, né? E ali está falando, siga o modelo abaixo, idade 10 anos, ingestão adequada de cálcio, 1.300 miligramas por dia. Alimentos ricos, aí está lá os alimentos que são. Aqui está o anexo 7, onde você vai poder observar, que você também vai destacar e colar no seu caderno. E vocês vão observar aqui a quantidade que tem de cálcio em uma xícara, ou em um copo, ou em pedaços, né? Quando o alimento for sólido. E aí vocês vão observar
quanto que vocês têm que ingerir de cada, tá? Por exemplo, aqui uma coisa que vocês adoram tomar é iogurte com frutas. Então, uma xícara tem 345 miligramas de cálcio. Só que a gente tem que lembrar uma coisa, pessoal. É muito pouco perto do que a gente precisa. Então, a gente tem que sempre olhar os outros alimentos e ver se eles têm esse nutriente, né, esse mineral, para que você melhore isso na sua alimentação, para que você aumente a ingestão, tá? Vou passar, depois em casa vocês vão ver com calma. A importância da postura corporal correta. A coluna vertebral do ser humano é formada por 33 ossos curtos chamados de vértebras, articulados uns aos outros. Esses ossos formam uma fileira que começa na base do crânio e desce até a pelve. As vértebras, que possuem a forma de anel, encaixam-se umas sobre as outras como se fossem uma pilha de ossos. Esse formato possibilita diversos movimentos, como curvar-se para frente, para os lados, virar cambalhota e etc. Entre uma vértebra e outra, existe um disco de cartilagem, cuja função é amortecer impactos e evitar o desgaste das vértebras quando nos movimentamos. Lembra que eu falei que elas ficam aqui? Então, aqui tem um disco, aqui tem outro, então tem a cartilagem aqui para evitar o impacto, certo? A coluna vertebral é fundamental para o corpo e por isso necessita de ser bem cuidada. Uma das maneiras de preservá-la é manter a postura corporal correta em todos os movimentos que fazemos ao longo do dia. A postura corporal incorreta, principalmente na fase de crescimento, pode provocar dores e desvios na coluna, o que acarreta graves consequências para a pessoa e que podem ficar a vida inteira. Então, postura correta a gente tem que ter sempre, na hora de sentar para assistir uma televisão, na hora de sentar para almoçar, na escola, né? A gente tem que sempre lembrar de ter a postura corporal correta. Então, nessa atividade aqui, ela é muito simples, né? Então, o que vocês irão fazer aí em casa? Você sabe cuidar da sua postura corporal? Para cada situação, assinale a imagem que representa uma postura correta. Então, é correto se deitar, por exemplo, de lado? Será que faz bem para a nossa coluna? É o que você vai ter que pensar na hora de responder. E de bruços, como será que ficam as nossas vértebras? Né? Então, vocês irão analisar e ver qual que é o mais correto. Observa lá, ó, que o menino está com o travesseiro, ali embaixo o travesseiro já deve estar para baixo do rosto, né? E ali a coluna dele já não está numa maneira muito legal, então vocês vão observar essas coisas. Aqui no segundo, postura ao carregar a mochila escolar. Será que é correto eu jogar numa alça só da minha mochila e carregar todo o peso de um lado? Né? O que vai acontecer? Meu corpo vai ficar em desequilíbrio, a minha coluna. Né? Aqui, a mochila de rodinha, tá certa? Será que a postura do menino ao carregar a mochila de rodinha está correta? Ele está ereto, né? Ele está, vamos falar assim, com a postura correta? E a menina aqui, onde está dividindo o peso, né? Ela está com as duas alças da mochila nas costas e tá, a coluna dela, será que está sobrecarregada, como está essa daqui? Então, vocês irão pensar. E aqui a menina, ela está só segurando. Então, o que será que é mais correto aqui? Embaixo, postura ao sentar para estudar. Qual que é a postura correta? Aqui e também ao escovar os dentes. 2. Para ter uma vida saudável é preciso planejar o que fazer. Crie um plano de metas que garanta a saúde de seus músculos e ossos durante a fase do estirão do crescimento. Você fará esse planejamento preenchendo o anexo 8. Quando terminar, vocês irão apresentar isso aqui, como a gente está em quarentena, nós não estamos na escola, vocês irão guardar, quando a gente retornar, vocês irão mostrar para o professor de vocês, tá certo? Mas por enquanto, vocês podem afixar no lugar visível da casa de vocês. Aqui, anexo 8. Plano de metas para uma vida saudável. Então, vocês irão escrever aqui o que vocês têm que fazer com relação à alimentação, o que vocês têm que fazer com relação a horas de sono, a atividade física e a postura. É isso mesmo, pessoal. A gente não faz um plano de metas para a vida da gente só no dia 31 de dezembro, quando vai ter o Réveillon, que você fica pensando, eu quero fazer isso e aquilo no outro ano, quero que o outro ano seja melhor e etc. Com relação a esse ano, eu tenho certeza que um monte de gente vai querer fazer mesmo, né? Mas por tudo que está acontecendo, mas a gente tem que fazer isso para a nossa vida toda. Então, o que eu quero para a minha vida futura? Será que eu quero ter problema de coluna? Claro que não. Será que eu quero? Quando a gente era criança, por exemplo, a gente quando analisa a vida da gente lá atrás, será que a gente imaginava que a gente ia aumentar o peso, né, para quem aumentou? Então, a gente tem que fazer essa reflexão para tornar a nossa vida de hoje melhor, mais saudável, né? Porque o que a gente busca hoje é melhorar a expectativa de vida, né? Viver mais. Mas não é viver mais por viver, é viver com qualidade de vida, né? Tendo o melhor que a vida pode nos dar. E não precisando da ajuda de ninguém, né?
Então aqui, por exemplo, coloquei uns exemplos aqui. Incluir alimentos ricos em cálcio, evitar o consumo excessivo de sódio, cortar salgadinhos e embutidos, ingerir sucos naturais em lugar de refrigerantes, tomar 2 litros de água por dia, né? Então, tudo aquilo que a gente adora, né? Que são os embutidos, as salsichas, né? A gente gosta muito de comprar determinados alimentos que têm um sabor muito agradável, mas que tem uma quantidade muito grande de sódio. Para quê? Para que ele dure mais, né? Junto com os corantes, com os conservantes. Então, eu preciso observar tudo isso daí, tá? As linguiças, né? O salame, e entre outros alimentos. É a hora da tarefa. Momento mais aguardado por vocês, né? Então, em casa, o que vocês irão fazer? Bom, primeira, no período de grande desenvolvimento físico do ser humano, que ocorre geralmente entre 9 e 13 anos, as meninas são em média mais altas que os meninos da mesma faixa etária. Explique por que isso acontece. Vocês vão dar uma relembrada lá do período da puberdade, em que as meninas têm um estirão de crescimento maior que os meninos, tá certo? Para responder essa questão. 2. Assinale C se a alternativa for correta e se a alternativa for incorreta. Então, primeiro, desde o nascimento até por volta dos 18 anos, os ossos do ser humano vão crescendo, tá certo? Segunda, o estirão de crescimento representa a fase em que os meninos e as meninas têm um intenso aumento da estatura. Terceira, a ponta do nariz do ser humano é formada por cartilagem, né? Olha a movimentação que a gente consegue fazer. Será que se não fosse de cartilagem, a gente conseguiria fazer isso? Né? Então, vamos parar para pensar. Tudo que vocês forem fazer, para pensar, né? Por exemplo, aqui a nossa orelha externa, né? A gente consegue fazer esse movimento aqui. Se fosse osso, né? A gente conseguiria fazer esse movimento? A cartilagem que recobre as extremidades dos ossos não permite o atrito entre eles, evitando seu desgaste? No experimento 1 da página 315, é possível verificar a importância do cálcio na elasticidade dos ossos? O professor explicou isso lá atrás para vocês. No experimento 2 da página 315, é possível compreender a importância do colágeno na rigidez dos ossos? Então, todos esses fatores, vocês podem voltar lá no início do texto, onde eu estava explicando, que vocês encontrarão aí as explicações necessárias. Terceira, você fará uma atividade em que serão observados os fatores domésticos que oferecem risco de queda aos idosos. Isso mesmo, se você mora com o vovô, com a vovó, vocês farão, né, essa atividade. Para isso, visite uma residência onde vive um idoso e identifique se há ameaças à saúde dele. Então, vamos parar aí. A gente só vai fazer isso aqui, relacionado aos idosos, se você mora com um idoso, né? Se ele vive com você na sua casa, o vovô ou a vovó. Se não mora com você, você pode, como você já visitou a casa dele, você pode fazer sem visitar. Lembrando que a gente está em quarentena e que a gente tem que proteger as pessoas e nos proteger, tá certo? Faça os registros no anexo 9. Em seguida, elabore um relatório sobre o local visitado. Se houver riscos, escreva o que deve ser feito para prevenir acidentes. Professora, o que eu tenho que ficar de olho? Você tem que ficar de olho, por exemplo, se o piso é escorregadio, se tem tapetes na casa, se tem degraus que o idoso ele pode escorregar, né? Entre outros fatores. Tudo aquilo que pode provocar um acidente doméstico ou uma queda do idoso. Então, vocês têm que ficar de olho nisso e, a partir disso, vocês farão esse relatório, tá certo? Lembrando que não é necessário ir até a casa do vovô e da vovó, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que se prevenir, tá certo? E aqui, a continuação. Fatores ambientais de risco de quedas no ambiente doméstico. O que vocês podem observar, fora isso que a professora falou, né? A iluminação, se é adequada ou se é inadequada. Por quê? Porque quando a gente não está enxergando, a gente pode tropeçar, até nós que somos mais jovens, né? Superfícies escorregadias, como acabei de falar. Tapetes soltos que apresentem dobras. Degraus altos e estreitos. Obstáculos no caminho, móveis baixos, pequenos objetos. Fios, né? Que às vezes parece que a gente faz uma armadilha em casa para cair, né? Tem que ter organização, né? Ausência de corrimão em escadas, corredores ou banheiros. E a via pública mal conservada, né? Com a presença de buracos, de desníveis ou irregularidades. Tudo isso, pessoal, faz um idoso cair, né? Acarreta na queda e na fratura, por exemplo, de algum osso do corpo deles. E do nosso também, tá? Não é só dos idosos, não. Bom, então chegamos ao fim da nossa videoaula, tá? Então, o que a gente fez hoje? Nós estudamos
como podemos cuidar dos nossos ossos, se vocês assistiram a videoaula, fizeram a leitura individual da página 312 até a 319, pausaram a videoaula caso necessário em casa. A professora explicou os conteúdos e as atividades a serem realizadas, vocês continuaram assistindo a videoaula. Eu expliquei as atividades das páginas 314 até a 320, que é a da tarefa. Depois, em casa, vocês farão a tarefa de vocês e vocês enviarão para os professores de vocês no aplicativo do WhatsApp. E aí vocês esperarão a devolutiva. Espero que vocês estejam se cuidando, passando álcool gel nas mãos e usando máscaras ao sair na rua, tá? Até a próxima.